Esse repórter encontra ninguém mais ninguém menos do que Adolf Hitler dando um rolê pelos dias atuais. E o cara acha que seria uma boa ideia transformar ele em uma celebridade. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Ele Está de Volta, um filme alemão de comédia, lançado em 2015. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos com Adolf Hitler em um restaurante, se encontrando com um coaching comportamental chamado Thomas. E no papo ele reclama sobre os alemães não estarem mais cumprimentando ele direito. E o cara de bigode diz entender que a saudação antiga estava fora de moda, mas o povo tinha que demonstrar respeito de alguma forma. E durante essa conversa, o ditador acaba se exaltando e cuspindo saliva em Thomas. Por isso ele tem que secar o cara com guardanapo. E aí se inicia um monólogo, onde Hitler diz que fez todo o possível para que o inimigo não voltasse, mas nada adiantou e ele estava ali bem vivo. Então do nada o bigodinho desperta no mundo moderno em meio às flores de um jardim numa praça cercada por prédios, onde ele percebe que o céu estava limpo, sem nenhum caça ou bombardeiro à vista, e uma bola de futebol vai rolando até ele. Ela tinha vindo de 3 jovens alemães que estavam participando de uma reportagem, e o Hitler percebe que nenhum deles parecia reconhecê-lo. E então o ditador questiona onde poderia encontrar um antigo companheiro, que era chefe da chancelaria. Mas os garotos simplesmente não sabem de quem ele estava falando, e começam a achar que ele era louco. Nessa hora o repórter Fabian chama os moleques de volta, e o Hitler vê que um dos meninos estava usando a camisa do Ronaldo, e acha que aquele era o nome dele, perguntando para o garoto como fazia para chegar na rua. Assim o cara do bigode anda pelas ruas da Berlim moderna, se surpreendendo ao ver o pessoal andando com segways, e com um tanto de gente visitando o famoso portão de Brandemburgo, onde ele caminha chamando a atenção de todos pela sua aparência e o seu traje militar. Por isso, muitos se aproximam dele para tirar fotos, e o deixam um pouco atordoado. E galera, com certeza esse pessoal deve estar achando que ele é algum artista de rua se fantasiando de Hitler. Mas mesmo assim, quem é que seria doido para querer tirar uma foto ao lado do Hitler, mesmo que fictício? Mas continuando, o cara de bigode vê uma mulher com um carrinho de bebê, e julga que ela era uma cidadã alemã confiável, porém chega falando de um jeito meio louco, e a moça fica com medo jogando spray de pimenta na cara dele. E aí, meio cego por conta do jato, o cara chega até uma banca de jornal, onde descobre que estava no ano de 2014, e depois ele cai desmaiado. Longe dali, o Fabian chega até o prédio da emissora de TV em que trabalhava, e como sempre ele dá em cima da secretária Francisca, uma gótica de quem ele era afim, mas nunca tinha coragem de chamar pra sair. E ao mesmo tempo em que ela mostra o seu rato de estimação para o Fabian, está acontecendo uma reunião onde o chefe da emissora, o Karner, está selecionando o novo diretor da empresa. E apesar de estar muito confiante de que a vaga seria dele, o Christoph perde a disputa para a Katia, e fica bastante decepcionado, mas tem que disfarçar o sentimento para ninguém perceber. Ele até mesmo felicita a mulher por sua nova posição, e ouve do Karner que o Christoph manteria o seu cargo de vice-diretora, porém isso não ameniza em nada sua frustração. De volta a Fabian, ele começa a falar mal do Christoph, quando o cara se aproxima dele pelas costas, e ouve tudo o convocando para ir até a sua sala. E de lá o careca dispensa o Fabian do emprego, mas o repórter tenta argumentar, dizendo que o seu próximo trabalho seria bombástico. Isso até deixa o Christoph interessado, mas ao descobrir que era uma reportagem sobre um pai alcoólatra e seus filhos jogadores de futebol, o careca manda os seguranças atirarem o Fabian na sarjeta. Já na banca de jornais, Hitler desperta sobre os cuidados do dono do local, que era meio maluco, mas gente boa. E o cara de bigode suspeita daquilo tudo ser uma farsa, criada por algum serviço de inteligência inimigo. Contudo, ele conclui que isso seria muita loucura. E viajar no tempo não é loucura, né? Mas enfim, ele chega à conclusão de que realmente estava em 2014, e ganha uma barra de cereal do jornaleiro, ficando maravilhado com o doce. E o lojista pensa que o Hitler era apenas um homem qualquer vestido como uma figura histórica para gravar um documentário ou algo assim. Mas o comerciante não sabia nada dessa tal Gazeta, e responde que ele tinha vários clientes turcos, por isso os jornais naquela língua, e o Hitler fica bolado com essa invasão turca em Berlim. Aí ele conclui que o destino o colocou ali para continuar com a sua luta, e o primeiro passo seria adquirir conhecimento, descobrindo assim que ele tinha perdido a guerra, e sido dado como morto, sendo que muitos teriam tentado distorcer os seus ideais ao longo dos anos. Ele também chega à conclusão de que a Alemanha foi dada nas mãos de amadores, e faz algumas críticas aos políticos que governavam o país em 2014. E Hitler pensa que os únicos com quem valeria a pena se misturar era o partido intitulado Os Verdes. E segundo o bigodudo, esses sim protegiam a pátria alemã e o meio ambiente, tendo um único defeito, que era ser contra a energia atômica e o urânio. E outra coisa que revoltava o ditador era a Polônia ainda existir, fazendo ele concluir que a Segunda Guerra tinha sido uma grande perda de tempo. Aí o jornaleiro deixa que o Hitler passe a noite na banca, mas ele não sabia se podia confiar nele ali sozinho. E quando o cara fala isso, o bigodinho pergunta se tinha cara de criminoso, e o vendedor responde que ele tinha cara de Hitler, o que no caso é muito pior, mas o Hitler não entende assim, e apenas volta para sua leitura. Em paralelo, o Fabian está editando o vídeo do parque quando sua mãe chama a atenção para um cara vestido como um militar da Segunda Grande Guerra, que aparecia no fundo. E o Fabian tem a brilhante ideia de transformar o sujeito em seu próximo sucesso. No outro dia, o Hitler ajuda o jornaleiro a arrumar tudo, quando fica revoltado, pois no dia anterior estava posicionando tropas, e agora estava organizando jornais. E o comerciante fala que as roupas do ditador estavam fedendo muito, fazendo Hitler decidir ir até uma lavanderia. E lá, o dono do local se recusa a lavar as cuecas do
do bigodudo, e o ditador vai em outro estabelecimento, onde é atendido por uma mulher, e ele enrola a senhora para ela lavar tudo, conseguindo ainda uma roupa emprestada para não sair dali pelado. De volta à banca de jornais, ele se encontra com o Fabian, que passou a manhã toda procurando pelo militar, e o Hitler fica bem alegre que havia encontrado algum jornalista falando sobre as suas batalhas, e questionando o Fabian o que ele faria em caso de guerra. E aí as palavras dele e o jeito como o cara falava arrancam bastante risadas do repórter, que promete fazer o bigodudo brilhar enquanto ele filmava com a sua câmera. Mais tarde, o Fabian conta à mãe que planejava fazer uma excursão pela Alemanha, levando o figurão junto, mas para isso ele precisava de grana, e a mulher arruma um cascalho para ele, além do carro da loja de flores que ela trabalhava. E inicialmente, o ditador fica reclamando da aparência do veículo, e quando o dono da banca de jornais tenta cobrar as coisas que o cara de bigode ficou consumindo enquanto esteve ali, o Hitler usa sua lábia para enrolar o cara, e vai embora sem pagar nada. Na estrada, o Fabian não acredita que aquele era o verdadeiro Hitler, e pensa que ele era apenas um sósia muito parecido, e por isso o coloca em diversas situações, na tentativa de fazer ele viralizar, como colocar o Hitler debaixo da chuva olhando o mar, e o Hitler abrindo uma poupança e coisas assim. Só que o bigode fica cansado disso, e se recusa a continuar filmando essas bobeiras. Por isso eles vão parar em um hotel, onde o ditador vê televisão pela primeira vez, se surpreendendo com o avanço da tecnologia. E o Hitler vê como aquilo podia ser um grande veículo para disseminar a sua palavra, mas se aborrece ao ver que na TV só passavam programas idiotas, dando um verdadeiro chilique, enquanto o Fabian ficava apenas rindo, achando que tudo isso era apenas um teatro. No dia seguinte, os dois continuam com a viagem, e o ditador conversa sobre política com os alemães, que não estavam nada felizes com a situação atual do país, e muitos deles falam coisas como: os estrangeiros estão acabando com o país, a democracia ali era apenas manipulada, os muçulmanos tinham que ir embora, tanto faz que fossem nascidos na Alemanha ou não, e teve um maluco que falou que era a favor da volta dos campos de concentração, e com certeza esse cara não tem ideia do que estava falando. E só pra vocês terem uma noção, no campo de concentração de Auschwitz, estima-se que cerca de mais de 1 milhão de judeus perderam as suas vidas, sofrendo as mais diversas maldades que vocês possam imaginar. Mas voltando ao filme, um dia o ditador encontra uma mulher cuidando de alguns cães e faz uma analogia com os bichos, dizendo que se cruzarmos dois cachorros de raças diferentes, eles não seriam mais sangues puros, de forma que a pureza nas veias deles se perderia para sempre. E em uma noite, um senhor chega ao extremo de falar que a população da Alemanha estava ficando mais burra por conta da entrada de imigrantes ali. E assim o ditador vai cruzando o país de carro, falando essas coisas absurdas, e o pessoal vai concordando com ele. Aí, após rodar por alguns dias, o Fabian decide que o Hitler precisava de um cachorro e para em uma fazenda para adotar um pet. Mas o cãozinho não vai muito com a cara do ditador e começa a mordê-lo. Bolado com isso, o bigodudo saca uma arma e atira no bicho, finalizando ele. E por conta dessa atitude, o ditador e o Fabian são expulsos da fazenda. E o repórter fica bastante bravo com o ditador, tomando a arma dele. E esse cachorro era o único com bom senso até agora. Então, Hitler acha que era uma boa ideia brincar com o corpo sem vida do cãozinho, e faz Fabian vomitar de nojo. Depois disso, o repórter liga para Christoph a fim de pedir dinheiro para continuar com a viagem, mas o cara finge que a ligação estava ruim, e desliga deixando o Fabian sem outra alternativa, a não ser fazer o Hitler usar os seus dons artísticos, para fazer caricaturas das pessoas a fim de arrecadar alguma grana. E por mais que eles consigam o dinheiro, ainda haviam pessoas que condenavam o fato de ter um cara vestido igual ao Hitler no local público. Já dentro do carro, o ditador questiona se o Fabian tinha namorada, e o cara responde que não. E o Hitler afirma já saber disso, porque faltava coragem ao sujeito, começando a dar alguns conselhos para ele. Mas isso irrita o Fabian, que manda o cara escrever um livro de autoajuda, o que arranca algumas risadas do ditador. Aí eles continuam com a sua viagem, se divertindo um pouco, e falando com mais pessoas que se mostram bem abertas ao discurso do bigodudo, enquanto a fama do Hitler se espalhava pela internet. E quando a viagem termina, o Fabian corre até o Christoph para mostrar o material que conseguiu com seu novo projeto, e ele mostra um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações, mas o careca não se interessa muito, dispensando o repórter. Só que o Hitler sai entrando na sala de reuniões, onde a Katia estava reunida com outros figurões da emissora, e passa sua lábia neles, conseguindo uma ponta em um programa humorístico. E isso era porque ninguém levava a sério as loucuras do ditador, achando que ele era apenas um comediante. E enquanto o Fabian fica muito alegre com a conquista, o Christoph fica bem bolado. Mas como ele não mandava em nada, o cara é obrigado a recontratar o repórter, dando a ele o cargo de garoto do café. E motivado com a conquista, o Fabian enfim reúne coragem para convidar a Francisca para sair, indo até a casa dela, onde conhece os amigos satanistas da garota e a sua avó doente. Já na emissora de TV, o Christoph coloca a Francisca para ensinar o Hitler a mexer no computador, e ele se surpreende com mais esse avanço da humanidade, contando que os computadores da sua época não eram nada usuais. E depois a moça tenta criar um e-mail para ele, mas todos os nomes usando Adolf Hitler já estavam ocupados, e o ditador se irrita por estarem usando seu nome. E a Francisca mostra a ele as maravilhas do Google, o deixando emocionado ao pensar que o site Wikipedia era uma homenagem à história alemã. Em paralelo, Christoph planeja acabar com o Hitler e tomar o cargo de Katia, tudo de uma só vez. Por isso, o careca coloca o ditador em um programa ao vivo, no qual o âncora era um cara bem polêmico, que vivia satirizando minorias. E ele não fica nem um pouco feliz em ter o Hitler como um dos seus convidados, mas ele é obrigado a aceitar. E na hora do show, Christoph achava que o programa seria
seria um verdadeiro desastre, mas se surpreende enquanto o Hitler resolve sair do planejado e não contar as piadas sobre imigrantes que o careca tinha mandado preparar para ele. Ao invés disso, o cara de bigode começa a falar que a televisão só passava porcarias e problemas sérios como a pobreza e desemprego ficavam em segundo plano. Ele também fala sobre o futuro da Alemanha que estava indo para o fundo do poço, mas a TV não mostrava nada disso, somente programas de culinária. No entanto, ele lutaria contra isso, iniciando um contra-ataque, e todos que assistiam ficam pensando que aquilo era apenas uma sketch de piadas, por isso aplaudem e dão risadas, tornando o bigodudo um verdadeiro sucesso para o desgosto do Christoph. Já na casa da Francisca, ele e o Fabian assistem a tudo na TV, ficando bastante animados, tanto que depois eles vão dar uma relaxada. De volta ao set de filmagens, vemos que o Christoph não era o único infeliz com o sucesso do Hitler, mas ao contrário dele que se continha, o apresentador parte para cima dele cheio de inveja. Porém, isso não afeta em nada a popularidade do bigode, que vai em vários programas alemães contar sobre seus planos de lutar pelo povo alemão, e todo mundo dá risadas daquilo, achando que fosse apenas uma piada. Assim, a popularidade dele chega a níveis estratosféricos, com vários jornais e personalidades da internet ajudando a disseminar a sua palavra, e muitos concordavam com ele. Só que as aparições do ditador também chamam a atenção dos extremistas, que mandam cartas com ameaças para a emissora, achando que ele era apenas um judeu zombando da figura de Hitler. E nessa hora, o cara de bigode percebe como haviam várias pessoas dedicadas a continuar com a sua visão de mundo, mas ao procurá-los, o ditador descobre que a maioria deles era um bando de inúteis, como os cozinheiros veganos que se diziam extremistas. Contudo, havia alguns seguidores realmente perigosos, dispostos a tudo para ajudar o Hitler, dando a ele contatos para reunir milhares de manifestantes em nome da sua causa. Um dia, o cara de bigode e o Fabian visitam a sede do Partido Nacional Democrático, um herdeiro do Partido Nacional Socialista que tinha sido fundado pelo Hitler. E galera, vocês sabiam que apesar de todo esse patriotismo alemão, o Hitler nem era nascido na Alemanha? Na verdade, ele era um austríaco nascido em 20 de abril de 1889, em Braunau am Inn, uma cidade antiga da Áustria-Hungria, e que hoje em dia fica localizada no território austríaco, próximo à fronteira com a Alemanha. Ele só foi para a Alemanha aos 3 anos de idade, quando a sua família se mudou para a cidade de Passau. Mas continuando com o filme, assim que chega no local, o ditador pede para falar com o líder do partido, ficando bem irritado e decepcionado ao ver o caminho que eles estavam tomando. Por isso, ele esculacha o cara e vai embora. Já no prédio da emissora, um membro da procuradoria entra na sala da Katia, pois tinha recebido uma denúncia anônima, e o Christoph fica bem animado com aquilo, achando que era o fim dela e do Hitler. Porém, o cara apenas parabeniza a diretora, dizendo que gostava muito do ditador, e fala para ela ficar tranquila, que a denúncia com certeza foi feita por um louco. Então, com um sorriso sem graça no rosto, mostrando que tinha sido o Christoph que havia feito a tal denúncia, o careca acompanha os homens até a saída, e bate de frente com a Francisca, que pergunta o que ela deveria fazer com os gastos do cachorro morto pelo Hitler, e isso dá uma grande ideia ao careca. À noite, um dos figurões da emissora surge bêbado no escritório da Katia, e tenta alertá-la para o perigo do Hitler, e a mulher fica confusa, porque esse cara sempre apoiava as ideias dela, e por isso a Katia não dá muita atenção a ele, achando que isso era só porque o maluco estava doidão. Contudo, ela decide investigar sobre o passado do bigodudo, mas não encontra nada, e quando vai confrontá-lo, ele conta ser o verdadeiro Hitler, e obviamente a diretora não acredita nisso, resolvendo deixar para lá. Em seguida, o cara de bigode vai fazer uma apresentação em um talk show, quando surge o vídeo dele atirando no cachorro, o que deixa todos chocados. E se tem uma coisa que reúne todo mundo, é quando alguém machuca um animal de estimação. E ainda por cima, o Hitler começa a esbravejar com a apresentadora, falando que o bicho mereceu isso, e que ele faria o mesmo com quem merecesse. E esse é o ponto final na sua carreira meteórica, e no cargo de diretora da Katia, fazendo Christoph finalmente alcançar o posto que tanto queria. Aí, o Hitler usa o tempo que estava em baixa para escrever um novo livro, e com a ajuda da Katia e do Fabian ele consegue publicá-lo, voltando aos holofotes ao ficar no topo dos mais vendidos. Por isso, a ex-diretora resolve transformar o livro em um filme. E usando essa popularidade, o ditador começa o treinamento de alguns jovens para sua causa, mas eles eram um bando de desajustados. E aí, 3 meses se passam, e o Christoph se prova um péssimo diretor, levando a emissora para o buraco, tendo perdido até mesmo seu principal programa humorístico para outro canal. E por conta disso, o careca decide trazer o Hitler de volta, mesmo depois de ter feito de tudo para ele sair. Então, Christoph vai até o estúdio, onde estava sendo gravado o filme sobre o livro do ditador, e oferece uma parceria na qual investiria 1 milhão, em troca do projeto ser exclusivo da sua emissora. À noite, o Hitler e o Fabian vão à casa da Francisca, e a avó dela reconhece o ditador, revelando que era judia, e lembrava dos horrores que sua família sofreu nas mãos dele, gritando para o cara ir embora. Já no carro, o cara de bigode fala para o Fabian que deveria ter calado a boca daquela velha judia, e começa a deixar o repórter com um pouco de medo. Então, enquanto estão gravando, um dos atores pergunta de onde aquele Hitler tinha vindo, e joga no ar que ele realmente podia ser o do passado, fazendo o Fabian resolver investigar. Já o ditador sai do estúdio para respirar um ar puro, quando é atacado por 2 extremistas, e vai parar no hospital, recebendo vários presentes dos fãs, por ter se tornado uma espécie de herói para muitos. De volta a Fabian, o repórter vai analisar as filmagens do dia do parque, e descobre que o cara de bigode tinha sido transportado para aquela época de alguma forma. Por isso ele vai até o parque checar, descobrindo que ali era o exato lugar do bunker onde o Hitler teria se escondido anos atrás. Aí o repórter sai correndo igual um louco, para ir até o hospital onde o cara estava internado, mas ele já tinha recebido alta, e o Fabian
Fabian tenta alertar a Katia sobre a identidade do sujeito, quebrando tudo enlouquecido e deixando a mulher com medo, alertando os seguranças que tentam prendê-lo, mas o Fabian consegue escapar e vai até o estúdio onde faz o ditador de refém. Então ele o leva até o topo do prédio, onde chama o Hitler de monstro, e o ditador rebate, falando sobre no fundo todos carregarem os mesmos valores que ele, ou o ditador não teria chegado ao poder em 1933. E o Fabian conclui que já ouviu demais e dá um headshot no cara de bigode, que cai lá de cima. Mas ao ir olhar se o corpo do ditador tinha se esborrachado no chão, o Fabian tem uma surpresa, pois o Hitler aparece são e salvo bem atrás dele, falando que não queria ir embora, porque era uma parte do Fabian. Nesse instante, um fundo verde começa a surgir, e o ator que interpretava o papel do Fabian tira a máscara, revelando que tudo aquilo era a cena final do filme do Hitler, e o verdadeiro Fabian tinha sido pego pelos seguranças, e estava internado em um sanatório. Depois disso, a Katia leva o ditador para dar um rolê de carro, a fim de comemorar o término das filmagens, e várias pessoas acenam para o Hitler, enquanto outras mostravam ser contra o que ele representava. E encerramos com o cara refletindo que pela situação da Europa, ele teria ódio de sobra para trabalhar em cima. Fala galera, o que vocês fariam no lugar do Fabian? Me contem nos comentários.